Eu fiz um post no Instagram falando basicamente o seguinte, que os bancos estariam obrigados a aceitar propostas de acordo com até 60 meses para pagamento, ou seja, 5 anos. Por que que eu falei isso e por que que isso se encaixa na realidade de algumas pessoas? O que eu estou falando aqui é da inovação trazida pela Lei 14.181 de 2021, que se trata da Lei do Superendividamento, tá? Foi trazida e acrescentada ao Código de Defesa do Consumidor, tá? Então, o que que acontece? O que que é a parte específica? A gente tem que pensar assim. O consumidor que for considerado superendividado, então, o que que é o superendividado? É uma pessoa física cujos valores recebidos não têm capacidade de arcar com a totalidade das dívidas sem comprometer a sua subsistência, o seu mínimo existencial, ou seja, ela não tem a possibilidade de quitação com o valor que ela recebe atualmente de forma mensal. Ela não tem possibilidade de formalização de acordos, mas porque o valor da dívida é extremamente alto e aí se ela se comprometer alguma coisa, isso vai interferir na sua possibilidade de ter uma vida digna. Então, a ideia do superendividamento é justamente você possibilitar que a pessoa tenha uma vida digna, uma subsistência e arque com o pagamento dos seus débitos. Então, o superendividamento nada mais é do que a tentativa de composição de acordo juntamente com o banco ou uma imposição ao banco. Porque o que acontece? Vamos lá. Quando eu falo de superendividamento, a primeira coisa é que você tem que pensar que cabe à pessoa física, tá? Não à pessoa jurídica. Muito embora já tenha essa análise sobre sua possibilidade em caso de pessoa jurídica, né? A teoria mitigada e tudo mais, mas a via de regra geral é o consumidor pessoa física, certo? E nessa pessoa, desde que ela comprove que está realmente superendividada, cujo o valor que ela ofere não consegue arcar e nem se comprometer ao pagamento do valor da dívida, mesmo que parcelado, ela pode entrar com esse tipo de ação, que nada mais é do que uma ação, tá? Então, desde comprovado o superendividamento, ela pode entrar com uma ação, certo, específica cuja ideia vai ser repactuar as dívidas. Inclusive, esse é o nome do procedimento, de repactuação de dívidas, certo? Por superendividamento. E aí você vai, né, existem fases específicas desse procedimento, você entra com essa ação, você pode fazer primeiro, né, de forma extrajudicial, por exemplo, no Procon, da sua cidade, e aí intimar todos os bancos para fazer uma audiência de conciliação, né? Junto ao Procon, ou também, se tiver interesse, pode fazer via Sejus, que também tem essa possibilidade, mas às vezes é mais interessante pelos órgãos do consumidor, chamar todos os bancos, todas as instituições, todos os seguros, certo? Para pactuar uma forma de pagamento dentro de um prazo de até 5 anos, por isso que eu falei que a obrigatoriedade dos bancos aceitarem o acordo em até 60 meses, né? Até 5 anos, um plano de pagamento. Então, o consumidor nada mais vai fazer do que ofertar um plano de pagamento mensal que tem que ser concluído em até 5 anos, certo? E aí, ele pode fazer isso de forma extrajudicial ou judicialmente. Ele pode entrar já com uma ação, né, de repactuação de dívida por superendividamento e requerer isso. E aí vai ser a primeira questão. O banco, né, ele vai ser feito primeiro uma etapa de conciliação. Então vai ser chamado os bancos para tentar chegar a um acordo sobre isso. E aí quem vai apresentar essa forma, quase como se fosse uma recuperação judicial, só que agora para o consumidor. Certo? Então, em vez da recuperação judicial nos casos de empresa, né, para fazer negociações e tudo mais com os credores, aqui seria o superendividamento da pessoa física. E aí vai ser uma etapa de conciliação. Ele vai apresentar um plano de pagamento, tá? Em até 60 meses. Pode ser menos, mas ele pode apresentar um plano de pagamento, certo? Que ele pode fazer com todas as instituições, plano geral, certo? Que as empresas totais podem requerer, podem concordar ou não, certo? Se algumas empresas não anuírem, certo? O processo vai ficar suspenso, as dívidas vão ficar suspenso, e aí o juiz ele vai fazer uma revisão dos contratos e tudo mais, né? O judiciário como um todo, o próprio advogado da parte, para fazer tentar uma adequação para chegar a esse acordo com que as outras partes consigam pactuar. Se não, o juiz ele pode, né, a requerimento dele, fazer uma medida impositiva do superendividamento, ou seja, ele pode obrigar, mesmo que a parte não queira aquela forma de parcelamento, desde que seja devidamente adequada, né, aos contratos estipulados, ao planejamento possibilitado. É por isso que a gente fala que ainda tem uma obrigação, porque assim, se não der a possibilidade de superendividamento de forma acordada, né, certo? Por acordo, autocomposição entre as partes, é possível, dentro da ação, o juiz obrigar os bancos a aceitarem aquele tipo de proposta para a quitação, certo? Qual que é o fundamento disso? O fundamento é justamente garantir ao consumidor
a possibilidade do convívio em sociedade sem ter sua renda comprometida, né, para garantir a ele um mínimo existencial. Então, a ideia é garantir ao consumidor o mínimo essencial. Então, é possível entrar com esse tipo de ação de repactuação de dívidas em face de bancos, seguradoras, até planos de saúde, colocar tudo junto, esboçar a dívida, apresentar um plano para quitação em até 5 anos, pode ser menos, mas o prazo é até 5 anos. Então, você pode colocar, né, os 60 meses para o pagamento. Aqueles que não concordarem com a forma vão ser intimados para tentar chegar a um acordo, fazer revisão de contratos e tudo mais. Caso não, o próprio juiz pode, né, requerimento da parte, ou até mesmo de ofício, fazer uma medida impositiva, certo? As partes, que é a parte de verificação de planos e tudo mais, para fazer esse acordo, for ser formalizado. Aí, o banco, aí vai ser por meio de uma homologação judicial, ou até mesmo uma decisão judicial, homologação, se for forma de acordo, decisão judicial, caso, né, os bancos não concordem ou as instituições não concordem, certo? E aí vai ser atraído a pactuação dessa dívida e pode ter caráter impositivo aos bancos. Por isso que ele fala que o banco estaria obrigado a aceitar uma quitação, algum pagamento em até 60 meses, né? É uma forma de se dizer, mas é possível sim, porque o juiz ele pode obrigar a instituição a fazer isso com base nessa lei de superendividamento. E o banco não poderia se negar, porque seria por meio de decisão judicial, certo? Então, se você se encontra nessa situação, a primeira coisa que eu faria, tá? Não entraria de forma judicial, primeiramente, entraria de forma extrajudicial, porque essa judicial eu gastaria menos, certo? Lógico, eu preferiria, né, contratar um advogado de minha confiança para fazer isso, então arcaria só com o gasto do advogado, mas como a maioria dos meios, né, via Procon tudo é gratuito, então eu preferiria essa forma. Caso não desse certo, já entraria judicialmente, já requeriria a retirada dessa primeira parte, né? Que seria essa etapa de conciliação que seria obrigatória, mas se eu já fiz no administrativo, não preciso tentar refazer no judicial. Pode ser que seja feito, porque pode ser que dê acordo, e o juiz entenda dessa forma, como pode não ser feito, a gente pula essa etapa, já vai verificar a revisão dos contratos e tudo mais, verificar a adequação e a possibilidade de quitação, né? Inclusive podendo ter redução de juros e tudo mais, desde que as partes acordem ou por imposição judicial. E aí, você sabia dessa ideia do superendividamento? Você sabia dessa lei? Certo? Na dúvida, se você se encontra em situação, busque um advogado que seja especialista no direito do consumidor, no direito bancário, né? Especialmente porque eu falo sempre dos bancos, porque esse maioria dos problemas ocorre justamente com instituições financeiras. Mas pode ser seguradora, se aplica também a plano de saúde, certo? Então, na dúvida, busque um advogado de sua confiança para realmente cuidar e tratar desse tipo de situação. Se tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que eu pretendo responder. E qualquer outra questão pode me mandar no privado ou até mesmo no meu Instagram. Aproveita para me seguir lá, tá? Tenha um ótimo dia e uma boa semana a todos.